Fala comigo, seres das trevas. Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos falar de um assunto extremamente abordado nos principais vestibulares do país. Hoje é dia, meu amigo, hoje é dia de equilíbrio químico. Tudo bem? Sempre quando eu me refiro a um equilíbrio químico, nós estamos pensando exclusivamente nas reações reversíveis. É isso mesmo. Existe, pessoal, vários exemplos de reações que são reversíveis. Eu poderia representá-la com essa setinha maravilhosa, eu poderia representá-la assim ou até mesmo assim. Moçada, toda vez que eu me refiro a uma reação que ocorre em equilíbrio, eu sei que tudo que aparece, seres das trevas, antes da setinha, eu chamo isso de reagente. Apareceu depois da setinha, isso tem um nome, isso é o produto. Então tá bom, quando eu me refiro a uma reação reversível, necessariamente eu tenho reagente originando produto, tudo bem? E eu tenho também, moçada, produto originando reagente. Então seria mais ou menos assim. Eu coloquei uma reação que passa a ideia da síntese da amônia. Amônia, essa reação, ela é extremamente importante, porque por meio dessa amônia a gente consegue produzir ácido nítrico, que é um dos ácidos mais utilizados do mundo, e eu consigo produzir também, moçada, por meio da amônia, fertilizante. Só o Brasil utiliza algumas 1.000 toneladas de fertilizante por ano. Então é mais ou menos assim, meus amores. Eu tenho 3 mols de H2, isso aqui reage com 1 mol de N2, formando 2 mols de amônia. Ou seja, no tempo igual a zero, eu só tenho reagente, moçada. Esse reagente começa a reagir entre si para dar origem para quem? Para dar origem ao produto. Em um determinado momento, esse produto ele começa a se decompor. Ele começa a se decompor e ele vai formar quem? Ele volta lá para o reagente. E isso aqui, moçada, vai ocorrendo de forma cíclica. Produto forma reagente, reagente forma produto, produto forma reagente, reagente forma produto. E em nenhum momento eu vou ter 100% produto ou 100% reagente. Tudo bem? Em qualquer estágio que você para essa reação, seres das trevas, eu vou ter uma certa quantidade de reagente, eu vou ter uma certa quantidade de produto. Então, lá na lei da velocidade, eu observo que a velocidade da reação é um fator que depende exclusivamente da concentração de reagente. Então, essa ideia de reagente dar origem a produto, eu chamo isso de velocidade da reação direta ou direita. É a mesma coisa. Tudo bem? Produto dando origem a reagente, eu vou chamar isso aqui de velocidade da reação inversa. Muito bem, aluninhos. De acordo com a lei da velocidade, temos uma constante e a concentração, essa concentração que aparece aqui, moçada, ela é exclusivamente a concentração do reagente.
Então eu tenho um H2 ao cubo vezes N2 elevado à primeira. A velocidade da reação inversa, eu vou pensar que isso aqui ocorre daqui, formando isso aqui. Então eu vou ter uma outra constante, amônia elevado ao quadrado, aluninhos. Tudo bem? Um fator muito importante que ocorre quando a reação ela atinge o equilíbrio químico. Então eu coloquei assim, ó. No equilíbrio temos. O que nós temos no equilíbrio? Eu tenho certeza que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se eu tenho essas velocidades iguais, aluninhos, eu tenho certeza que esse sistema ele atingiu o equilíbrio químico. Uma vez que a gente pensa no equilíbrio químico, eu estou considerando basicamente sistema fechado. Ficou claro? Então, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou substituir aqui, ó. K é igual a H2 elevado ao cubo vezes N2 elevado à primeira. Isso aqui vai ser igual a K1 vezes NH3 ao quadrado, moçada. O que eu tenho aqui, seres das trevas? Isso aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ficaria assim, ó. K dividido por K1 é igual a NH3 ao quadrado dividido por H2 ao cubo vezes N2 elevado à primeira. Meus amores, uma vez que eu chego nesse estágio, o que eu vou pensar? Eu vou pensar na seguinte situação. Eu vou chamar isso aqui, ó, de K dividido por K1, que seria a razão dessas duas constantes. Eu vou chamá-la de Kc. Esse Kc, meus amores, que o teacher vai escrever aqui para vocês, ó. Eu vou chamar isso aqui de Kc. Esse Kc, na verdade, seria uma constante de equilíbrio, em função da concentração. Isso aqui seria uma constante de equilíbrio em função da concentração. Evidentemente, essa concentração seria mol por litro. Tudo bem, meus amores? Sim ou não? Então, eu poderia representar essa expressão dessa forma brilhante que eu vou passar para vocês, pessoal. Eu posso representar assim, ó, Kc é igual a NH3 ao quadrado dividido por H2 ao cubo vezes N2 elevado à primeira. A grosso modo, meus amores, a grosso modo, sempre quando eu falo dessa constante de equilíbrio, eu coloco em função de variação do produto sobre o reagente. A grosso modo, eu posso pensar assim. Tudo bem? Agora, eu vou falar um pouquinho a respeito de duas curiosidades em relação ao Kc. Então, o teacher é seu amigo, ó. Eu vou colocar assim, ó.
curiosidades sobre o Kc, que seria a constante de equilíbrio, moçada. Então tá bom. A primeira curiosidade que eu vou mencionar a respeito do Kc, moçada, eu vou falar assim, ó. Esse Kc, que é uma constante, observa que a gente combinou que isso aqui é uma constante. Isso aqui, de fato, será constante quando a temperatura for constante. Então, eu vou escrever assim, ó. Será constante quando a temperatura é constante. Ou seja, se você altera o valor da temperatura, você altera também o valor da constante. Belezinha? A segunda curiosidade, o teacher vai escrever assim, ó. Não inclui sólido, líquido e água no reagente. Aluninhos, sempre quando a gente monta essa expressão do Kc, eu não vou colocar no Kc sólido, eu não vou colocar líquido e nem água no reagente. Por quê, teacher? Porque esses exemplos mencionados, eles possuem o quê? A concentração praticamente constante, ou seja, não vai alterar contínua. Uma vez que eu tenho uma reação e ela atinge o equilíbrio químico, eu posso ter duas visões dessa situação. Eu poderia ter aqui, moçada, ó, atingir o equilíbrio químico, VD é igual a VI. Eu poderia ter uma visão macroscópica. A visão macro, isso aqui seria tipo constante, praticamente constante. Eu não teria alteração na coloração, na concentração, na densidade, entre outros. Agora, se você observa uma reação que se encontra em equilíbrio químico, na visão microscópica, aluninhos, isso aqui se encontra em constante modificação. Aluninhos, eu tenho reagente formando produto, produto formando reagente a todo momento. Então, na visão microscópica, a reação ocorre a todo vapor. Pode crer? Aluninhos, para a gente finalizar essa primeira parte da aula com muita calma, o teacher é seu amigo. Eu vou falar de duas situações importantes a respeito da constante de equilíbrio, a respeito dos gráficos, aluninhos. Então, bora lá. Sempre quando eu me refiro à constante de equilíbrio, você já observou que nós já falamos um pouquinho em relação ao Kc, que seria a constante de equilíbrio em função da concentração. Eu posso ter também, aluninhos, essa constante de equilíbrio em função da pressão. Se em função da concentração é Kc, em função da pressão, ai, teacher, é o capeta? Não, filho, para com isso. É só Kp. Detalhe muito importante. Quando eu me refiro ao Kc, eu tenho certeza que eu vou adicionar exclusivamente tudo que for aquoso e gás.
Quando eu me refiro em relação ao Kp, eu estou falando de pressão parcial, ou seja, para a gente imaginar essa pressão parcial, isso aí seria exclusivamente o gás. Tudo bem, meus amores? Então ficaria assim mais ou menos, ó. Observa que um detalhe extremamente importante. Tanto o Kc quanto o Kp, o teacher vai escrever assim, ó, para os dois, viu, aluninhos? Adimensional. Ou seja, tanto o Kc quanto o Kp, você observa que a gente não adiciona unidade. Eu vou escrever assim, ó, sem unidade. A justificativa é bem simples. Você observa que, com o passar do tempo, quando você faz as devidas expressões, tanto para o Kc quanto para o Kp, a unidade pode ser tipo mol por litro ao quadrado, mol por litro ao cubo, ou seja, não tem uma unidade fixa. Como não tem uma unidade fixa, isso a gente acaba o quê, pessoal? A gente acaba esquecendo a unidade. Então tá bom. Pensando nessa reação que o teacher mostrou para vocês, eu tenho 2 mols de N2H4 interagindo com 2 mols de NO2, formando 4 mols de água gasosa e 3 mols de N2. Observa que isso aqui é um gás, isso aqui é um gás, isso aqui é um gás e isso aqui é um gás. Logo, se eu fosse representar o Kc, isso aqui ficaria assim, ó. A gente já combinou algum dia no passado que isso aqui vai ser praticamente a variação do produto sobre o reagente. Então ficaria, ó, N2 ao cubo vezes H2O elevado à quarta dividido, moçada, dividido por N2H4 ao quadrado NO2 elevado ao quadrado. Isso aqui seria o Kc. Em função do Kp, que seria a pressão parcial dos gases, aluninhos, eu iria colocar assim, ó, a pressão parcial da água elevada à quarta vezes a pressão parcial do N2 elevado ao cubo, tudo isso, moçada, dividido pela pressão parcial do N2H4 elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial do NO2, também elevado ao quadrado. Pode crer, moçada? Eu vou passar para vocês mais um exemplo bem rápido, só para eu mostrar um detalhe para vocês. Se eu colocasse assim, ó, a decomposição do carbonato de cálcio. Essa decomposição do carbonato de cálcio, aluninhos, isso aqui só forma um único gás, que é o dióxido de carbono. Eu tenho aqui cal virgem, cal teacher sólida e carbonato de cálcio sólido. Se fosse para eu representar o Kp dessa expressão, eu iria colocar assim, ó, Kp é igual. Eu tenho alguma coisa no produto? Sim, a pressão parcial de CO2 elevada à primeira. Teacher, sólido não entra nem no Kc e muito menos no Kp. Não entra no Kc, não entra no Kp. Ah, teacher, representa pra gente o Kc? O Kc iria ficar assim, aluninhos, ó. CO2
elevado à primeira. Tudo bem? Meus amores, quando eu penso nesses gráficos importantes, eu vou imaginar a seguinte situação. O primeiro gráfico, eu vou colocar velocidade por tempo. Esse gráfico é muito importante, moçada. Vamos considerar uma reação genérica, tipo 2A gasoso em equilíbrio com 3B gasoso. Aluninhos, observa que nós já combinamos algum dia no passado, toda vez que eu tenho certeza que uma reação se encontra em equilíbrio, eu posso jurar por Deus que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Uma vez que atinge essa característica, eu tenho certeza que atingiu o equilíbrio químico. Tudo bem? Com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade de reagente, vai aumentando a quantidade de produto. Observa que a velocidade da reação direta, ela vai reduzindo com o passar do tempo, porque, evidentemente, vai reduzindo também a quantidade de reagente. A partir do momento que começa a formar produto, começa a reação inversa. Ou seja, com o passar do tempo, vai aumentando a velocidade da reação inversa. Observa que, uma vez que VD é igual a VI, moçada, uma vez que eu tenho essas velocidades iguais, o sistema ele atingiu o equilíbrio químico, aluninhos. Tudo bem? Sim ou não? Agora vamos pensar novamente nessa reação genérica. Vamos pensar que o Kc dessa reação, eu tenho certeza que esse cara é maior que 1. Uma vez que eu tenho Kc maior que 1, a gente já combinou que genericamente eu penso no Kc como a variação do produto sobre a variação do reagente. Se eu afirmo para vocês, aluninhos, que esse cara é maior que 1, significa dizer que eu tenho muito produto e eu tenho pouco reagente. Então, eu teria algo próximo disso. No tempo igual a zero, a concentração de reagente é máxima. Com o passar do tempo, reduz a quantidade de reagente, beleza? E com o passar do tempo, aumenta a quantidade de produto. Agora, presta atenção nesse detalhe muito importante. A partir de um tempo que eu vou colocar aqui como T1, eu observo que a concentração tanto do reagente quanto do produto, essas concentrações, elas são constantes, não necessariamente iguais, elas são constantes. E quando isso acontece, eu tenho certeza que daqui para frente, aluninhos, essas concentrações elas são constantes. Eu tenho certeza que o sistema ele atinge o quê? O equilíbrio químico a partir desse tempo T1. Belezinha, meus amores? Sim ou não? Quando eu penso em uma constante menor que 1, levando em consideração Kc, variação do produto sobre reagente, para isso aqui ser menor que 1, eu tenho que ter pouco produto e muito reagente. Então, eu teria um gráfico que é basicamente isso aqui. A quantidade no tempo igual a zero, a quantidade de reagente é máxima. Com o passar do tempo, reduz a quantidade de reagente. É porque aumenta a quantidade de produto. E você observa que quando essas concentrações
elas são constantes. Aluninhos, eu não disse igual, eu falei constante, não necessariamente igual. Eu tenho certeza que daqui para frente o sistema ele atinge o equilíbrio químico. Tudo bem? E pode acontecer também desse Kc ele ter um valor exatamente igual a 1. Aí sim, aí eu vou pensar que a quantidade de produto é igual à quantidade de reagente. Então eu teria um gráfico que seria algo muito próximo disso. O reagente desce até ficar constante, o produto sobe até ficar constante. Uma vez que essas concentrações são concentrações constantes, eu tenho certeza que o sistema atingiu o equilíbrio químico, pessoal. Tamo junto, moçadinha! Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês!